Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente vai falar sobre um assunto que, na maioria das vezes, é tratado como uma simples inconveniência noturna, mas que, na verdade, é muito mais grave. Estamos falando da apneia obstrutiva do sono. A ideia aqui não é só reclamar de noites mal dormidas, sabe? A gente vai desvendar uma condição médica severa que fica ali escondida bem debaixo da superfície. Para entender o tamanho do problema, imaginem um iceberg. Aquele ronco estrondoso que tantas vezes vira motivo de piada em família. Pois é, ele é literalmente só a ponta desse iceberg. Na verdade, esse barulho todo é um baita sinal de alerta para uma crise médica que acontece noite após noite em silêncio. Ou melhor, não tão em silêncio assim. Bom, seção 1. Muito mais que um simples ronco. Vamos mergulhar nessa história e ver o que está por trás daquela sonolência que bate no meio do dia. Existe um abismo entre o sono normal e o sono com apneia. O nosso sono precisa passar por fases específicas para funcionar, né? Tem o sono profundo, o NRM, que é fundamental para a cura e a renovação física do corpo. Depois tem o sono REM, que é quando o cérebro processa a memória e dá aquela recarregada na parte cognitiva. Só que a apneia obstrutiva simplesmente estilhaça esse processo. Os ciclos ficam todos fragmentados, o nível de oxigênio despenca. Ou seja, o corpo simplesmente não consegue chegar naquelas fases restauradoras que a gente tanto precisa. E olha só, isso não é nada raro. A apneia afeta cerca de 6% dos homens e 4% das mulheres. Na verdade, é o terceiro distúrbio respiratório crônico mais comum, perdendo só para a asma e a DPOC. E o que causa isso? Geralmente a culpa é da nossa própria anatomia ou dos nossos hormônios. Fatores muito específicos, como uma mandíbula mais recuada ou uma língua maior que o normal, além de questões endócrinas, acabam bloqueando fisicamente a passagem de ar. É uma barreira real. Vamos para a seção 2, a fisiologia da apneia. Agora a gente vai submergir um pouco mais para entender a verdadeira tempestade física e química que acontece durante um único episódio. O colapso acontece em etapas. Começa na fase 1. A gente passa da respiração normal para uma leve falta de oxigênio. Aí, a coisa escala absurdamente rápido para a fase 2. A via aérea fecha. A falta de oxigênio fica severa, o rendimento do coração cai e a pressão arterial, vai lá para cima. E então, chegamos na fase 3. O corpo literalmente entra em pânico. É o que a ciência chama de arousal, um micro despertar de emergência. A respiração volta de um jeito super abrupto e a frequência cardíaca dispara. E durante essa luta desesperada por ar, acontece uma coisa assustadora. Pensem num aspirador de pó com o cano entupido. É exatamente isso. A via aérea fecha, mas os pulmões continuam tentando puxar o ar, criando um vácuo interno gigantesco. A pressão dentro do tórax pode cair para menos 80 centímetros de água. Esse vácuo é tão forte que acaba sugando sangue extra para o coração, empurrando as paredes internas e forçando o músculo cardíaco ao limite. E se não bastasse o estresse mecânico, tem a crise química, a hipoxemia. O oxigênio no sangue despenca de vez, às vezes caindo para menos de 65%. E o que o corpo faz? Ele aciona todos os alarmes de emergência. O sistema nervoso entra em choque, fecha os vasos sanguíneos e joga uma avalanche de hormônios do estresse, tipo a adrenalina, na corrente sanguínea. É literalmente o caos interno. O que nos leva à seção 3, as consequências cardiovasculares. Pensem no impacto desses ataques mecânicos e químicos acontecendo dezenas, às vezes centenas de vezes por noite. O ponto crucial aqui é que a conta chega, e na forma de uma estatística assustadora. Entre 30% e 50% dos pacientes com apneia obstrutiva do sono desenvolvem hipertensão sistêmica. E não é coincidência, tá? Essa pressão alta crônica é o resultado direto de todas aquelas descargas noturnas de adrenalina e do estresse contínuo no coração. Mas não para na hipertensão. Os riscos vão se acumulando como um efeito dominó. Aquele efeito de vácuo e a falta de oxigênio vão desgastando o coração com o tempo. Estamos falando de doença arterial coronariana, arritmias graves, um aumento do ventrículo esquerdo e, eventualmente, insuficiência cardíaca. O coração simplesmente cansa de ter que lutar contra uma garganta fechada todas as noites. É muito esforço. Seção 4. Diagnosticando o distúrbio. Felizmente, a gente tem como medir e enfrentar essa ameaça invisível. Vamos entender como isso funciona. Para descobrir o que realmente rola quando a gente dorme, o padrão ouro é a polissonografia. É aquele exame feito numa clínica que monitora absolutamente tudo: cérebro, pulmões, coração a noite inteira. Mas se isso for complicado, hoje em dia temos os testes domiciliares.
São os kits muito mais práticos que a pessoa usa na própria cama, eles monitoram menos coisas, é verdade, mas já são excelentes para flagrar as pausas na respiração e dar aquele primeiro passo super importante para o tratamento. E, finalmente, seção 5, a evolução dos tratamentos. Chegou a hora de ver como a medicina moderna ajuda a derreter esse iceberg e devolver a qualidade de vida. A história de como tudo isso começou é incrível. Lá em 1980, um médico chamado Colin Sullivan tinha um paciente grave com apneia que se recusou a fazer uma cirurgia no pescoço, uma traqueostomia. Aí, na urgência, o que o Dr. Sullivan fez? Ele inventou o primeiro protótipo do CPAP usando, acreditem, peças de um aspirador de pó invertido. A ideia é simplesmente soprar ar para manter a garganta do paciente aberta. E funcionou. Brilhante, né? Daquele protótipo maluco dos anos 80, a gente chegou nas tecnologias de hoje, que são super eficientes e praticamente silenciosas. Hoje temos o CPAP tradicional, que manda um fluxo contínuo e fixo de ar para evitar que a garganta feche. E temos também o APAP, esse inteligente. Ele percebe quando a resistência muda, tipo quando o ronco quer começar, e ajusta a pressão do ar automaticamente durante a noite. É tecnologia de ponta trabalhando pelo nosso sono. Mas claro, os tratamentos vão muito além das máscaras. Para situações mais complexas, existem aparelhos com 2 níveis de pressão, os BPAP. A cirurgia também avançou muito, podendo reposicionar a mandíbula para abrir espaço. Tem até implantes ultramodernos que dão um leve choque no nervo da língua para evitar que ela caia para trás. Sem falar na aprovação recente de medicamentos para perda de peso, tipo a tirzepatida, que atacam o problema reduzindo a gordura na região do pescoço. Agora, e quem tem um caso mais leve? Ou simplesmente não consegue dormir com uma máscara no rosto de jeito nenhum? Para esses casos, os aparelhos intraorais são uma mão na roda. Feitos sob medida pelo dentista, eles empurram a mandíbula um pouquinho para frente. Isso tensiona os músculos do pescoço e mantém o canal de ar aberto. Tudo mecânico, simples e sem fazer nenhum barulho. Só que a gente não pode esquecer do poder dos nossos próprios hábitos, viu? Mudanças no estilo de vida são incrivelmente eficazes. Perder peso tira muita pressão das vias aéreas na hora. Dormir de lado também ajuda demais, porque evita que a gravidade puxe a língua lá para o fundo da garganta. E, super importante, cortar o álcool ou sedativos antes de deitar. Essas coisas relaxam demais a musculatura da garganta, facilitando aquele colapso do qual a gente falou. Tudo isso se resume a uma coisa muito clara. Buscar tratamento para apneia não é só um luxo para dormir sem acordar de madrugada. É uma medida de proteção vital. É sobre neutralizar um risco gigante de destruir o próprio coração e os vasos sanguíneos. Então a gente tem o conhecimento e tem as ferramentas. A pergunta que fica é: vamos continuar ignorando o que acontece debaixo da superfície toda vez que fechamos os olhos? Ou vamos finalmente respeitar o imenso poder restaurador do sono e proteger a nossa saúde de verdade? Fica aí a reflexão. Respirar bem é a base de tudo, mesmo quando a gente está dormindo. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.